falamos sobre o capítulo 9, certo? Este capítulo 9, ao qual nós estamos estudando e vamos estudar no dia de hoje, ele já começa com uma imagem, né? Uma imagem interessantíssima, por sinal. Um homem montado a cavalo com uma espada, anjos tocando harpa, pessoas desesperadas, né? Essa imagem, ela simboliza Átila, né? Que vem seguido ali pelos guerreiros, né? Os seus guerreiros, que eram os hunos, e esses indivíduos, eles estavam ali atropelando a Itália. Eles estavam atropelando a Itália, certo? Essa é uma pintura do Eugène Delacroix, sem data, né? Ela está na Assembleia Nacional de Palais Bourbon, em Paris, na França, certo? Então, essa imagem aí nos é apresentada logo de início. E o capítulo que nós iremos estudar, falaremos sobre ele hoje, é exatamente esse capítulo 9, que trata de germanos e bizantinos, certo? E aí a gente vai saber hoje quem são os germanos, quem são os bizantinos. Mas aí a gente começa com o nosso personagem, que é o Átila. O Átila ele era considerado pelos romanos um sujeito agressivo, um sujeito cruel, né? Ele foi o último rei dos hunos, que é um povo que é originário da Ásia Central, né? E e os hunos eram considerados grandes cavaleiros, grandes guerreiros, eram muito habilidosos no trato da espada, do arco e flecha, né? O Átila ele governou os hunos ali entre o período de 434 a 453. Uma lenda criou-se em torno do Átila, que era uma lenda que dizia o seguinte: onde ele passava com seu cavalo, nada nascia, né? E em 451, conta-se que o Átila invadiu a cidade de Troyes, né, onde hoje é atualmente a França, e o bispo Lupus de Troyes, né, ele acabou dizendo o seguinte: eu sou um homem de Deus, e o Átila retruca, né, responde a ele dizendo o seguinte: eu sou a cólera de Deus, que significa exatamente a raiva, né? Os hunos foram um dos povos, que nós podemos dizer assim, que contribuíram para que o Império Romano entrasse em crise, já que com o processo de migração una, os hunos vão fazer com que os povos que estavam nas fronteiras do Império Romano, eles adentrem no território, né? E a partir daí desestruturem todo esse império. E esses hunos, eles acabaram ficando, vamos dizer assim, conceituados e denominados como bárbaros, certo? E é essa conceituação que a gente vai entender um pouquinho melhor a partir de agora, tá? Mas para a gente entender essa conceituação, a gente tem que entender primeiro a crise do Império Romano, né? Os séculos 2 e 3 são de uma crise intensa e extrema do Império Romano. O Império já não consegue mais expandir-se territorialmente, né? Começa a faltar exatamente áreas para expandir, né? E não tendo mais áreas para expandir, não tem novas terras e não tem mais escravos. Novos escravos não entram no Império. E no século III, esse número de escravos ele passa a ser bastante reduzido, né? Prejudica as mais variadas atividades econômicas que dependiam desse trabalho escravo para sobreviver, como a agricultura, o artesanato, a atividade mineradora, os transportes, certo? E, como consequência, você tem uma crise generalizada de preços, uma crise de produtos, o aumento de impostos, né? O governo, ele tem cada vez mais dificuldade para arrecadar recursos, e esses recursos, justamente para quê? Para que possam ser pagas as despesas, né? Com salário de soldados, com manutenção da administração do império, certo? Essas questões. E devido a isso, os romanos eles não conseguem mais proteger as fronteiras desse império tão vasto, porque não tinham mais também como pagar
os soldados. E esses soldados também começam a se rebelar, e muitos desses soldados eram estrangeiros que estavam nas fronteiras romanas. E esses estrangeiros eram chamados bárbaros. E aí, daqui a pouquinho, a gente vai saber por que eles eram considerados bárbaros pelos romanos. Um outro fator é exatamente o processo de ruralização que vai ocorrer. Esse processo de ruralização se dá com as invasões dos povos denominados bárbaros, né, os povos estrangeiros que adentram o Império Romano. As pessoas não estavam mais seguras em ficar nas cidades. Então, o que essas pessoas faziam? Elas iam para o campo, iam exatamente para as regiões camponesas, as regiões interioranas do Império. Esse processo ficou conhecido como processo de ruralização. As pessoas saem da urbanização das cidades e vão para as regiões campestres, onde o predomínio da agricultura é intenso, né, pastoreio, etc. E aí os grandes proprietários dessas terras no campo, o que eles fazem? Eles entregam parte dessa terra aos camponeses, porque não adiantava ter uma terra tão grande que não pudesse ser trabalhada, então eles entregam parte dessa terra aos camponeses, né? Também para artesãos, comerciantes que haviam perdido o negócio, e também para escravos. Em troca de quê? Esses camponeses eles iam produzir para a sobrevivência dos camponeses e das suas famílias, e parte do que esses camponeses produzissem, eles entregariam ao dono da terra. Esse sistema, essa nova relação de trabalho, ela ficou conhecida como sistema de colonato, certo? E, nesse sentido, o Império também tinha mais uma crise, que era exatamente da divisão do próprio Império. Em 395, o Império Romano acabou sendo dividido ali em Império Romano do Ocidente, né, com capital em Milão, e Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. O Império Romano do Ocidente sofreu as mais variadas invasões dos povos denominados bárbaros, acabou caindo ali no ano de 476, perdão, e o Império Oriental, o Império Romano do Oriente, vai durar ali até mais ou menos 1453, certo? E agora nós vamos para aquela ideia do que são bárbaros. São bárbaros ou são estrangeiros? Né? Os romanos e também os gregos, eles acabavam chamando de bárbaros ali povos que não tinham e não partilhavam a cultura greco-romana. Né? Então, era um termo preconceituoso em relação a esses povos. Esses povos eram eslavos, escandinavos, árabes, mongóis e germanos, certo? Então, os gregos e os romanos se referiam a esses povos como povos inferiores, certo? Porque não tinham recebido a influência cultural romana e nem grega. Os povos germânicos, dos quais falaremos aqui, eles são povos que eles são originários do norte da Europa, eles se estabelecem em outras, nessa região a partir de 800 a.C., passam ali pelo longo processo de expansão, ocupando, buscando novas terras, né? Esses povos eram divididos ali em vários povos, né, em vários grupos menores, como, por exemplo, os godos e os francos, né? Fizeram essa expansão ali pelos rios Reno, Danúbio, Vístula. Esses povos germânicos, eles se organizavam inicialmente ali em aldeias, né? Viviam da caça, da pesca, da criação de animais, da agricultura. Também estabeleciam um cultivo coletivo da terra, não havia propriedade individual, ou seja, a terra era de todos comumente, certo? E eles eram seminômades, eles ficavam circulando pelo território ali, durante esse território ele permitia alimentação, clima agradável, etc. Esses germanos, eles eram guerreiros, então eles viviam em disputa constante pelas melhores terras, pelas melhores localidades, né? E esses guerreiros, eles eram liderados por um chefe geralmente mais velho, mais sábio, né? E esse chefe acabava promovendo um processo de obediência e de fidelidade aos seus subordinados em períodos de guerra. E formava-se uma assembleia, que essa assembleia denominava-se comitatus, que era uma aliança, ali, vamos dizer assim, um pacto de fidelidade entre o líder e os seus comandados. E aí nós voltamos a falar do Átila. O Átila, ele acaba que surgindo, vamos dizer assim, no contato com os romanos a partir do século V.
Os romanos e os germanos, eles tinham contato ali desde o século I. Vários germanos faziam parte ali do exército romano, né, que defendiam as fronteiras. Alguns grupos germânicos se estabeleceram, permaneceram pacificamente ali próximos às fronteiras entre o império e a região que os germanos habitavam. Houve também casamentos entre germanos e romanos, fazendo com que esses grupos acabassem se inserindo no Império Romano. Porém, esses povos germanos acabaram entrando de maneira mais abrupta no Império Romano com a presença dos hunos, já que os hunos eram extremamente cruéis e violentos contra seus inimigos e faziam com que as pessoas fugissem deles. Então, essas pessoas começaram a adentrar o Império Romano. E o Átila, o rei dos hunos, ele acabou ali avançando até mesmo sobre a cidade de Roma, né? Ele só não destruiu a cidade porque o Papa Leão I ofereceu um pagamento de um imposto anual, que fez com que o Átila aceitasse e retornasse, partisse para outras localidades. Depois disso, eles retornam para as terras dele, né, ou seja, na Ásia Central, e os hunos passam a estar enfraquecidos por conta de várias batalhas, né, por conta de doenças, por conta de fome. Em 453, o Átila morre e o poder dos hunos acaba diminuindo. Não houve nenhuma outra liderança tão forte para manter os hunos tão perigosos, vamos dizer assim, e o povo huno acabou se esfacelando, criando outros povos, né, e perdendo ali o seu protagonismo e os hunos acabando por desaparecer. Nesse mapa aqui, nós temos as imigrações bárbaras entre os séculos 4 e 5. Então, em rosa, nós podemos ver aqui que são as regiões dominadas pelos hunos, em verde, a região dos germanos, em amarelo, a região que é todo o Império Ocidental, né? Em marrom, aqui o Império Oriental, certo? Então, são as várias migrações, podemos dizer assim, dos povos germânicos, tá? Então, vamos para outra situação. E aqui temos uma descrição dos hunos, né? Pelo Aminiano Marcelino, no século V, que falava ali que os hunos eram de uma ferocidade, de uma barbaridade, eram animais, né? E descreviam assim os hunos. E aqui nós temos exatamente um quadro, né, uma pintura de o piano tcheca, né, a invasão dos bárbaros ou hunos, né, em Roma, em 1887. O Império Romano, ele acabou sendo desestruturado, derrubado no ano de 476, devido a todas aquelas crises, né? O Rômulo Augusto, o último rei romano, ele acabou não tendo forças para combater o Odoacro, o rei dos Elos. O Odoacro acabou destronando e invadiu Roma e criou o reino da Itália. A partir daí, nós temos os visigodos dominando áreas do que hoje é a Espanha e parte da França, os vândalos chegando à Península Ibérica também, né? Depois a África, as ilhas do Mediterrâneo. Então, o Império Romano, aquele mundo romano, acaba se desestruturando, caindo na mão dos bárbaros que criaram reinos, né? Vários reinos. E nesse processo nós temos também aquilo que falávamos da migração, né, da cidade para o campo. As pessoas com medo das cidades não serem seguras, elas saíam das cidades e iam para locais interioranos. E aí o comércio basicamente foi diminuído, passou a quase que inexistir. Toda essa crise acaba desestruturando, de fato, esse império e criando diversos reinos, como eu disse a vocês. E aqui nós temos um mapa com esses reinos, né? Reino Franco, reino dos Borgúndios, reinos dos Ostrogodos, dos Vândalos, dos Visigodos, dos Suevos, né? São esses reinos que vão acabar surgindo aí. E aí nós temos aqui, e falaremos sobre o Império Bizantino. O Império Bizantino, ele o mais conhecido também como o Império Romano do Oriente, né? Fazia parte do Império Romano em si, que a partir do século IV vai se tornar um império independente, a partir do ano 395. Mas a história desse império é interessante porque ele foi, em um determinado momento, sede do Império Romano, daquele Império Romano total, sem a divisão. Quando exatamente o imperador Constantino, no ano de 330, ele mudou, né,
a sede de Roma para exatamente Bizâncio, que era uma cidade, que é uma cidade localizada ali no estreito de Bósforo, né, entre o Mar Egeu e o Mar Negro, atualmente é a cidade de Istambul, na Turquia. E essa região, Bizâncio, passou ali a ser chamada de Nova Roma. Após a morte do Constantino, passou a se chamar Constantinopla, a cidade de Constantino. Esse império oriental ele durou até o século XV, devido às muralhas que existiam, que faziam com que os grupos que tentassem invadir ali não conseguissem penetrar a cidade. Então, o Império Bizantino é toda essa área em rosa aqui, ó. E no momento de máxima expansão dele, principalmente ali no governo do Justiniano, ele chegou até mesmo a conquistar a região da antiga Itália, né, que era, vamos dizer assim, o coração do Império Romano. Aqui nós temos o Império dos Francos, em verde, né, o Império dos Visigodos, no amarelo mais claro, e o Império aqui, ou o reino, melhor dizendo, dos Suevos, nesse amarelo mais escuro. Tá? São alguns reinos que faziam ali fronteira com o Império, vamos dizer assim, o Império Bizantino. Certo? Hoje, muitas coisas estão sendo feitas para representar a história, para promover ali um processo, digamos assim, de compreender melhor o passado, inclusive a computação gráfica ajudando, e o projeto Byzantium 1200, né, que foi criado em 1994, tenta representar essa cidade ali como ela era nesse período. Pontos importantes aqui. O maior imperador bizantino foi o Justiniano, né? Ele queria resgatar a glória do Império Romano, ele começou a governar em 527, governou por 38 anos. Um dos pontos principais, ele juntou toda a legislação, todo o corpo de leis romanos, né, no ano de 528, né, e até hoje essa obra de direito, né, que é o direito de Justiniano, o direito romano, é muito importante para o direito contemporâneo. No governo do Justiniano também houve ampliação das fronteiras do Império Bizantino, ele conquistou diversos territórios, como nós vimos naquele mapa, né? Ele também queria resgatar o Império Romano na sua integridade, porque ele acreditava ser o herdeiro do Império Bizantino. Em termos de arte, um grande destaque ali de Bizâncio é a arte mosaica, né, que, como nós podemos ver aqui nessa imagem do próprio imperador bizantino, essa arte não é originária de Bizâncio, é originária da Mesopotâmia, mas os egípcios utilizavam, os gregos e os romanos, mas ela ficou exatamente, podemos dizer assim, como emblema da cultura bizantina, que é você juntar de pequenos pedaços para formar ali figuras e caracteres, né? Então, essa arte foi muito importante. A cidade de Constantinopla era uma cidade cosmopolita, era uma cidade que tinha que tem em Istambul até hoje, um excelente ponto ali de passagem entre a Europa e a Ásia, e por causa disso, no mundo antigo, era um local de comércio intenso, era uma cidade riquíssima, né? Então, começa ali com chineses, persas, árabes, indianos, europeus, era intenso, por isso Bizâncio ser muito rica. Constantinopla, por diversas vezes, tentou ser invadida por povos estrangeiros. Os povos que acabaram derrotando Constantinopla foram os turcos otomanos, que invadiram a cidade em 1453, certo? E aqui nós temos exatamente a localização de Constantinopla e o Império Romano após o ano de 395. Só que essa cidade também era uma cidade que tinha muitas desigualdades. E uma dessas revoltas foi quando, exatamente devido à cobrança de impostos, né, a exploração dos trabalhadores, pequenos comerciantes artesãos, acabavam ali se revoltando. E no ano de 562, no hipódromo, né, a partir de uma corrida de cavalos ali no hipódromo de Constantinopla, o imperador deu a vitória para o seu cavalo, em detrimento ao outro cavalo que tinha vencido, o nome do cavalo era Nica, e o povo se revoltou contra essa injustiça, né, iniciou uma revolta, que foi chamada Revolta de Nica. Só que a gente tem que entender que a revolta de Nica foi o estopim, né? O que é o estopim? Tudo estava se acumulando,
faltava uma faísca cair no barril de pólvora para ele estourar. Essa revolta acabou acontecendo. Ela acabou sendo dominada com muita força, né? O imperador utilizou de muito rigor, né, contra os revoltosos. O imperador era tão poderoso que ele acabava sendo o chefe da igreja, né? Ele era o basileu, que significa aquele que tem autoridade suprema. Ele era considerado o representante de Deus na Terra. Tanto é que os governos bizantinos eles são considerados teocráticos, são governos divinos, tá? E aí nós temos a questão da igreja. No Ocidente nós temos a Igreja Católica e no Oriente a Igreja Ortodoxa. Ambas eram uma só, mas aí começou a existir diversos movimentos de diferença entre as práticas de Bizâncio e as práticas de Roma, certo? Como, por exemplo, a questão da iconoclastia, que o imperador mandou quebrar diversas imagens de santos, né? E também a questão da natureza de Jesus Cristo, que os bizantinos acreditavam que Jesus ele tinha apenas uma natureza divina e não a natureza humana. Já os ocidentais católicos diziam que não. Tudo isso levou à divisão da igreja em 1054, aí passando a existir duas igrejas, né? E o fim do Império Bizantino se dá exatamente quando os turcos otomanos eles conseguem invadir as fronteiras e ultrapassar as barreiras com armas de fogo, canhões e etc. E aí o Império Bizantino deixa de existir e passamos a ter os árabes controlando ali a região de Bizâncio. E aí vamos falar agora do Reino dos Francos. O Reino dos Francos foi um daqueles, foi talvez o povo, dos povos germânicos mais importantes, né? O Clovis é um rei muito importante para os francos. Ele era filho do rei Childeric I, né? Que governava um dos reinos dos francos. O Clovis, aos 15 anos, ele acabou sucedendo o pai dele no governo, e a partir daí ele promoveu diversas conquistas dos mais variados povos germânicos e francos. O Clovis ele fundou a primeira dinastia dos francos, que foi a dinastia dos Merovingios. Dinastias são famílias reais, né? A palavra vem exatamente de Meroveu, que é um rei lendário. Não se sabe ali ao certo se o Meroveu existiu ou não, mas o Clovis ele promoveu alianças muito importantes, e uma dessas alianças foi exatamente com a religião, né, com a igreja, onde ele se converteu em 496 ao cristianismo, na igreja de Saint-Rémy. Ele acabou criando essa aliança com o clero que facilitou com que ele conquistasse outros povos que já eram cristãos, né? E seria mais fácil de governar dessa forma. Ele também, para manter essa força, o que ele fez? E ter o apoio do clero como um auxiliar importante na manutenção do império, ele acabou ali doando terras à igreja e fortalecendo também a igreja. Essa aqui é a imagem exatamente do batismo de Clovis ali na igreja de Saint-Rémy. Porém, após a morte do Clovis, né, todos os outros reis que vão surgir após ele serão reis fracos, até que esses reis serão considerados reis indolentes. E a partir daí, esses reis, eles vão deixar o poder deles aos chamados mordomos de palácio ou prefeitos de palácio. E um desses prefeitos de palácio, o Carlos Martel, em 732, ele acabou derrotando os árabes, né, que tentavam promover a expansão do islamismo para a Europa, certo? E o filho do Carlos Martel, em 751, Pipino Breve, ele acabou sendo coroado rei dos francos, quando ele derrota os lombardos e doa os territórios da Itália para a Igreja Católica. E a partir daí ele passa a ser um protetor da Igreja e o próprio Papa considerá-lo ali o rei dos francos. E ele também, para fazer com que a Igreja fosse uma aliada importante, ainda mais ali, ele passou a dizer que todos os membros, todos os súditos do Império Carolíngio, que foi assim como ficou denominado o governo dos filhos do Pepino Breve, do filho do Pepino Breve, do neto e bisnetos dele, ele adotou a ideia do dízimo, que as pessoas deveriam pagar 10% da igreja. Os carolíngios, quando eles adentram o poder, o nome de maior destaque é exatamente o Carlos Magno, que é filho do Pepino, Pepino Breve. Como ele foi coroado rei dos francos em 768, certo? E coroado também, posteriormente, imperador romano.
no ano de 800, no Natal de ano 800, já que o Papa precisava de proteção de um rei forte contra o imperador bizantino. Então, a partir daí, o Carlos Magno foi coroado imperador do Sacro Império Romano Germânico. Na administração, Carlos Magno ele dividiu o território em várias regiões, da seguinte forma: marcas, condados, ducados, baronatos e etc., né, para facilitar. Criou um tribunal palaciano para que todas as regras elas fossem executadas a partir do governo centralizado. Aí aqui nós temos a coroação do Carlos Magno, no dia 25 de dezembro do ano 800. E a terra era a principal fonte de riqueza, daí o Carlos Magno ele pegar em cada invasão, conquista de territórios, doar terras aos seus soldados, né? Essas relações elas ficaram conhecidas como relações de suzerania e vassalagem, que eram relações entre nobres, relações de fidelidade, a partir da troca de terras, do juramento de fidelidade ao rei, tá? E aqui nós temos um mapa, né, que simboliza a expansão do Reino Franco entre 481 e 814, que foi até quando ele durou, tá bom? E o Carlos Magno também promoveu a Renascença Carolíngia, ele convidou pintores, ele convidou diversas pessoas, professores, para educar a nobreza, para que essa nobreza ela pudesse, vamos dizer assim, poder ajudar no processo da administração do Império. E os livros também foram compilados principalmente pelos monges, né? Os monges copistas, como nós podemos ver, era também uma arte importante nessa figura aqui que passamos. O Império Carolíngio entra em crise após a morte do Carlos Magno, em 814. O filho dele não teve a mesma força de antes. A partir daí, os filhos, posteriormente, do Luís o Piedoso, em 843, dividiram a região em três partes, né? E essas três partes acabaram ali desestruturando o Império Carolíngio, que ficou exatamente desta forma, dividido entre o reino de Carlos, o reino de Lotário e o reino de Luís. E assim chega o fim a nossa aula de hoje com essa explicação sobre o Império Carolíngio.